A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Paulo Monte. Estamos iniciando hoje uma série de estudos bíblicos a respeito de batalhas espirituais. Eu já quero desde já te convidar para você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações. Você que ainda não nos segue no Instagram, lá na descrição do canal tem o meu Instagram, o Instagram da Bruna, para você estar seguindo, participando e acompanhando a nossa rotina espiritual diante do altar do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, daqui para frente nós vamos iniciar uma série de estudos relacionados a esse tema sobre batalhas espirituais. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, das armaduras espirituais, da armadura de Deus, porque a vossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal. Então, nós vamos estar abordando esses assuntos para que a gente possa estar aprendendo e sendo edificado pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já prepara para esse vídeo, pausa, já ativa o sininho, se inscreva no canal, para você estar recebendo todas as notificações em nome do Senhor Jesus. Lembrando que toda terça e quinta-feira nós temos campanha, oração do meio-dia. Segunda-feira temos a live dos milagres, às 22h30. E estamos em uma campanha à noite, todos os dias, às 10h30, às 22h30, quebrando maldições. Saiba que nenhuma arma forjada prevalecerá contra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos iniciar com o nosso tema, batalhas espirituais. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Prepara a sua Bíblia já, você que pode, para você estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Irmãos, esse assunto, batalha espiritual, é um assunto muito amplo. E nós estamos em uma guerra. Você sabendo ou não, você querendo ou não, nós estamos em uma guerra. É impossível no mundo espiritual nós ficarmos em cima do muro, com indecisão. Ou nós estamos do lado de Cristo, ou nós não estamos do lado de Cristo. E como saber de que lado eu estou? João capítulo 15, versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer, Jesus declara assim, ó, Jesus diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A todo momento, Jesus fala, se vós sois os meus discípulos, se vocês me amam. Então, para servir a Cristo, nós estamos condicionados a fazer certas coisas, como obedecer a sua palavra, amar uns aos outros. Não adianta eu falar que sou, se as minhas atitudes demonstram o contrário. Se eu obedeço a palavra, se eu faço a vontade do Senhor, logo eu estou com Cristo nessa guerra. Agora, se eu vivo uma vida relaxada, se eu vivo uma vida indisciplinada, se eu vivo segundo a minha carne, segundo a minha própria vontade, segundo o meu próprio querer, significa que eu estou contra Cristo nessa batalha. É impossível nós sermos omissos, por mais que a gente pense que dê para ser omisso, para ficar em cima do muro, para ser neutro, igual nas eleições, né? Ou você vota em candidato A, ou você vota em candidato B, ou você vota lá no nulo, né? Para não votar em ninguém. Mas no mundo espiritual isso não acontece. Se eu estou do lado de Cristo, eu obedeço a sua palavra. Se eu não obedeço, eu automaticamente já estou junto com os demônios, junto com o inimigo. E se eu morrer assim, infelizmente eu não vou ter a minha salvação. Lembrando que a salvação não é por obras humanas. A palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, vou até ler aqui para os irmãos, a respeito da salvação. A gente precisa entender esses assuntos. Então vamos lá. Salvação, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a nossa salvação é mediante a graça, pela graça, ou seja, favor imerecido, mediante a fé. E não vem de nós, é dom de Deus. A salvação não é nosso, não vem de nós, é dom de Deus, é um dom gratuito dado por Deus. Mas para que eu tenha essa salvação, eu preciso ter fé. A palavra do Senhor diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Eu preciso ter fé em Jesus Cristo para que eu tenha a minha salvação. É por isso que Deus detesta tanto a incredulidade.
Então a salvação vem pela graça. Mas para eu ter essa salvação, eu preciso ter fé. E quando eu me coloco como salvo, quando eu sou salvo por Cristo, eu entro em uma batalha espiritual contra as milícias das trevas. A partir do momento que a gente toma a decisão de servir a Cristo, o inferno inteiro se levanta contra as nossas vidas. E nós temos alguns inimigos que nós teremos de lutar. E antes de eu falar sobre poder e autoridade de Cristo Jesus, antes de eu falar para vocês sobre como exercer a nossa autoridade espiritual para vencer as batalhas que nós enfrentamos, primeiro eu quero falar sobre os nossos inimigos. Porque todo exército que ele vai para uma guerra, primeiro ele precisa traçar estratégias conhecendo o seu inimigo. E nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando e como lutar nessa batalha para que nós não sejamos derrotados. Então, o primeiro inimigo que nós temos nessas lutas espirituais que tenta nos impulsionar para baixo, que tenta nos destruir, que tenta nos paralisar, é a nossa carne. A nossa carne é uma das maiores inimigas que nós temos. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13. Veja bem. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí ele prossegue, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a pessoa que está na carne, a pessoa que está natural, ela não pode entender as coisas espirituais. Aí talvez alguém olhe para mim e pense, mas como que eu sendo carne, eu posso vencer essa carne? Vamos lá, em primeiro lugar, nós temos a carne, mas nós não somos somente carne. A gente é corpo, alma e espírito. Para que eu possa compreender a vontade do Senhor, para que eu possa andar segundo a fé, para que eu possa vencer as batalhas espirituais, apesar de eu ter a carne, eu tenho que andar em espírito. João capítulo 3 fala a respeito do novo nascimento. Jesus está conversando com Nicodemos e ele fala assim, olha, quem não nascer de novo não pode adentrar no reino dos céus. Aí Nicodemos fala, como que um homem já sendo velho, ele pode entrar novamente no ventre de tua mãe para nascer de novo? E Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode adentrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito significa ter o Espírito de Deus. É justamente o ato de crer em Jesus Cristo e ser cheio do Espírito de Deus. O batismo, que é a representação do novo nascimento. Quando eu me batizo, quando eu nasço de novo para Cristo, logo eu estou abrindo espaço na minha vida para que o Espírito de Deus possa me encher. E vai crescer nas nossas vidas aquilo que for alimentado. Se eu sirvo a Deus e alimento o meu espírito, logo ele vai crescer na minha vida e ele vai determinar as minhas ações, as minhas atitudes e os meus pensamentos. Agora, se eu somente alimento a minha carne, logo a minha carne vai controlar a minha vida. Então eu preciso saber, eu estou alimentando o Espírito de Deus? Ou melhor, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida? Como saber isso? Vamos prosseguindo. 1 Coríntios 3 agora, diz assim, ó, versículos número 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isto não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Se há brigas e ciúmes ainda entre nós, é porque nós somos pessoas carnais e ainda seguimos os padrões humanos. Para que eu possa ser cheio do Espírito de Deus, eu preciso cumprir o que está lá em Romanos capítulo 12. A palavra do Senhor vai dizer, aqui vamos abrir a nossa Bíblia, em Romanos capítulo de número 12. Diz assim, ó, versículo 1.
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu venha me encher do Espírito do Senhor, o meu corpo, a minha carne, tem que ser apresentada como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo. A minha vida vai ser voltada para glorificar o nome do Senhor. Sacrifício santo, não me contaminar com o pecado, com aquilo que fere a palavra. E agradável a Deus, fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Este é o culto racional de vocês. E aí ele prossegue. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Renovação da mente, ou seja, ter a minha mente alimentada pela palavra de Deus. Não seguir os padrões deste mundo perverso. É por isso que o profeta Jeremias fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, quero trazer a memória que pode me dar esperança. É por isso que o salmista fala em Salmo 119, versículo 11, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. É mudando o pensamento, é transformando o meu pensamento, é oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que eu crucifique a minha carne diante de Cristo e tenho uma vida voltada para o Espírito de Deus. É uma batalha constante do Espírito contra a nossa carne. Como que eu sei que eu tenho um Espírito? Quando eu tenho vontade de fazer as coisas de Deus. Ah, mas eu estou sem vontade, então eu não tenho o Espírito de Deus? Não é isso, é porque você está enfrentando batalhas contra a sua carne, contra a preguiça, contra o comodismo, contra o pecado. Então, quando eu renuncio à minha carne e me alimento do Espírito, ele cresce sobre a minha vida. Como que eu alimento o meu Espírito para vencer a minha carne? Orando com fervor, jejuando. A palavra do Senhor fala no livro do profeta Isaías que o nosso jejum ele faz com que a gente se aproxime do santuário do Senhor, faz com que Deus ouça e receba as nossas orações. Crente, servo de Deus, ele precisa jejuar. É fundamental o jejum. O nosso espírito ele tem que ser alimentado pela palavra. Nós precisamos ler a palavra e não somente ler, mas praticar a palavra. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos jejuar, nós precisamos ir para a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, diz: não deixemos-nos, pois, de congregar, como é costume de alguns, porque quando a gente se reúne com os nossos irmãos, nós temos o nosso espírito alimentado. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo ele vai esclarecer melhor como alimentar o nosso espírito. Efésios capítulo 4 diz assim, ó. Efésios 4, versículo de número 18. Aqui, se eu não me engano. Em nome do Senhor Jesus. Não, Efésios 5, versículo de número 15. Ó. Veja bem, vou começar a partir do 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ontem eu falei sobre vinho e bebida alcoólica na live. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim nós nos enchemos do Espírito de Deus, falando salmos, cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, sendo sempre gratos por tudo ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A gratidão nos torna cheios do Espírito Santo. O louvor nos enche da presença de Deus. Recitar salmos, a palavra do Senhor, nos enche do Espírito Santo de Deus. Para que eu venha vencer a minha carne, eu preciso me encher do Espírito de Deus. Eu preciso vencer as obras que a carne tenta produzir na minha vida. E a única forma para eu vencer a minha carne é me enchendo do Espírito de Deus e tendo força para dizer não ao pecado.
José, ele foi tentado pela mulher de Potifar, ela queria se deitar com ele, mas ele disse não ao pecado. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles foram tentados a se alimentar do manjar do rei, que eram comidas oferecidas a outros deuses, mas eles disseram não para o pecado. E dessa forma receberam dons. Daniel recebeu o dom de interpretar sonhos. E eles receberam a inteligência fora do normal. Por quê? Porque renunciaram ao pecado, renunciaram à sua carne. Gálatas 5,18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Versículo 16 e 17 diz assim, ó, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas que são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, é uma luta constante. Mas se nós vivermos no Espírito, a gente jamais vai satisfazer os desejos da nossa carne, desejos pecaminosos. O que são os desejos? São as obras da carne, que são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, rixa, ciúmes, inimizades, feitiçarias, idolatria, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós precisamos não andar segundo a carne, não somente para vencer batalhas espirituais, mas também para que nós possamos adentrar no reino de Deus. Essa palavra é muito forte, meus irmãos. Em primeiro lugar, para que eu possa vencer o inimigo, para que eu possa ser usado por Deus nos dons espirituais, para que eu venha ter uma vida de paz, uma vida de alegria, eu preciso viver minha carne, preciso sacrificar a minha carne. O meu avô até me falava sobre que tem muito crente que anda carnudo e quer guerrear com as armas de Deus, com a armadura do Senhor. Aleluia. E prossegue, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, a carne, ela clama, ela quer, ela pede. Mas para obedecer a Deus, nós precisamos crucificá-la e falar, carne, você não tem poder sobre a minha vida. A minha vida agora é guiada pelo Espírito de Deus. Esses dias eu fui dormir, o diabo estava lançando pensamentos na minha mente. Eu falei, diabo, eu te proíbo de colocar pensamentos na minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. A carne não pode ter poder sobre as nossas vidas. A nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito de Deus. Porque não somos mais pessoas carnais, agora nós somos pessoas espirituais. Nós que servimos a Cristo precisamos ser pessoas espirituais. Versículo 25, Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós não somos inimigos, nós somos irmãos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe mais para frente, eu não faço um estudo também a respeito de cada obra da carne e de cada obra do Espírito. Mais para frente eu vou fazer um estudo falando sobre isso, sobre cada obra da carne e sobre cada obra do Espírito, para que a gente possa aprender e evitar as obras da carne e andar segundo o fruto do Espírito. Muitas pessoas têm buscado dons espirituais, mas só que mais importante do que dons espirituais é o fruto do Espírito de Deus se manifestar sobre as nossas vidas. Mas para que ele venha se manifestar, nós precisamos seguir a vontade do Senhor. Salmos capítulo 1 diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É só um pecadinho, depois eu me arrependo. Não, irmãos, tem coisas que minam, que sugam a nossa espiritualidade e que abrem portões para que o diabo venha operar. Então hoje, depois de você assistir essa ministração muito rápida a respeito de carne, a respeito de andar no Espírito,
Eu convido você a se arrepender dos pecados que você cometeu na sua carne e a fazer essa oração que eu vou fazer agora. Você vai orar junto comigo, para que a gente possa evoluir e caminhar nesse estudo e vencer as batalhas que nós enfrentamos. Nós precisamos primeiro vencer a nossa carne. Não com as nossas próprias forças, mas sim com o Espírito de Deus. João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala assim: sem mim nada podereis fazer. Lembre-se, não somos nós, é o Espírito de Deus, é Jesus Cristo que nos ajuda. Eu convido você a fazer essa oração para que o Senhor possa agir nessa batalha e nós vencermos a nossa carne em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero apresentar a minha vida e a vida de todos que estão aqui, meu Pai, participando dessa ministração, desse estudo bíblico, vencendo as obras da carne. E Deus, nós te pedimos nessa manhã, nesse dia de hoje, que a nossa carne não venha ter espaço, que a nossa carne não venha controlar as nossas atitudes. E que toda obra da carne que venha morrer nas nossas vidas, toda obra terrível da nossa carne. Senhor, eu te peço que o Senhor possa nos encher do teu Espírito, para que nós venhamos a andar segundo o teu querer e segundo a tua vontade. A tua palavra diz: se andemos, pois, no Espírito, fazemos também a vontade do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos encher do teu Espírito Santo, que o Senhor possa despertar nos nossos corações o desejo de ler a tua palavra, de orar, de estar diante da tua presença, de estar diante dos nossos irmãos na igreja. Senhor Deus, que a nossa mente possa ser transformada pelo teu Espírito, para não vivermos conforme os padrões do mundo, mas sim segundo a tua palavra. A tua palavra diz, meu Pai, lâmpada para os nossos pés, e a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor possa trazer a tua luz para as nossas vidas, para a vida daquele que estiver participando dessa ministração. E que toda treva, que todo mal, que todo demônio que venha cair por terra. Recamande plassuricova sérgia. Porque a nossa carne não deve ser juíza sobre as nossas vidas, mas deve ser a nossa escrava. E caminhar segundo a vontade do Espírito de Deus. Senhor, que o Senhor possa entregar nesse dia de hoje domínio próprio para aqueles que estiverem assistindo e participando dessa ministração, para não viverem conforme a sua própria vontade, segundo a vontade da sua carne, mas que possam andar segundo o teu Espírito, segundo a vontade do teu recamandé pela seu Filho Jesus, segundo a tua vontade, meu Pai. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje acaba o primeiro dia de estudo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje é quarta-feira, e na sexta-feira estarei postando o segundo dia de estudo. Primeiro é vencendo a nossa carne, agora derrotando o inimigo. Conhecendo o inimigo, na verdade. Conhecendo o inimigo, para que eu possa depois falar como guerrear contra ele. Como que ele age, como que ele opera, o que que ele faz, qual é o objetivo dele, para que eu possa, sim, determinar estratégias de guerra para vencer. Vamos falar sobre conhecendo quem está do nosso lado, que é Deus. Como exercer a autoridade que Deus me entregou, enfim. Vai ser algo muito amplo e eu convido você a participar de todos os dias para que você possa estar aprendendo e recebendo de Deus em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar que para você se inscrever no canal, ativar os sininhos, seguir a gente no Instagram e compartilhar esses vídeos em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo que vem estar presentes todos os dias na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.